Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Aula esta de informática básica do curso de agropecuária, técnico em agropecuária, turma A1Z2. E estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso trabalho, aos nossos conteúdos, onde eu já preparei para vocês e até já tenho uma aula pré-gravada que vai continuar aqui dentro desse ambiente. Deixa eu fazer o compartilhamento. Vocês devem estar começando a visualizar a página principal. Visualizaram? Sim, né? A página principal aqui do nosso curso, que é justamente a aba geral. Então, olha, não se esqueçam, aqui na aba geral, desçam até presença virtual, aí marquem a presença de vocês aí, ó. Ela já está aberta. Não se esqueçam de registrar essa presença, não. Segunda semana, 24 de setembro, e aqui nós temos hoje um conteúdo para ser trabalhado, que é justamente o sistema operacional. Na aula passada, nós vimos aí um pouquinho do LibreOffice, né? Vimos aí uma interatividade, né? Foi a primeira aula nossa, a gente conversou um pouco, mostrei aqui, né, a respeito desse momento simples, não tínhamos atividade, mostrei as normas da ABNT e deixei as regras aqui de como instalar o LibreOffice. Juntamente com essas normas da ABNT, que vocês já devem ter dado uma olhada, ter guardado e acrescentado algo com vocês lá, eu tenho aqui também um vídeo, tá, a respeito da aula de hoje, que é justamente sobre pastas. Vídeo sobre pastas no Windows, janelas no Windows, unidade de disco e gerenciamento de arquivo. Na aula passada já foi criada, né, uma pasta aí de nome A1Z2. E vocês devem estar visualizando neste momento a minha área de trabalho. Essa é a área de trabalho do meu computador aqui. Tá? Aqui eu tenho arquivos que não são mais interessantes, e esses arquivos que não são interessantes, o que eu faço para que não se acumulem aqui nessa área de trabalho? Eu simplesmente descarto esses arquivos. Eu jogo fora esses arquivos, né? E eles vão direto para a lixeira. A lixeira é um local, é uma pasta que guarda, que armazena arquivos, né, que são descartados em um determinado momento. A função da lixeira é permitir que vocês possam recuperar esse arquivo em um momento em que vocês, né, se encontrem aí necessitando daquilo que foi apagado ou às vezes apagado por engano. Então, olha, se eu tenho os meus arquivos na lixeira, eu posso até abrir a lixeira, ele vai me mostrar que nesse momento eu tenho aqui 6 arquivos. Qualquer um deles pode ser recuperado. Tá? Eu acabei de jogar fora o guia da semana. Se eu clicar com o botão direito nele e pedir para restaurar, o guia da semana vai voltar para a origem, para onde ele estava. Novamente eu vou descartar esse arquivo, eu posso clicar e arrastar, ou eu posso dar um clique e dar um delete. O delete está lá no teclado de vocês. Vocês têm um conjunto de teclas ao centro, onde vocês têm o insert, o home, né? Insert é para inserir, o home é para ir ao início. Anderson, pode falar. Anderson? Anderson, lá na guia geral, tá? Bom, então, gente, olha só. Aqui eu tenho, né, a minha lixeira que permite que eu possa fazer, né, essa manutenção de arquivos que foram apagados. Olha,
dúvidas aqui agora é somente referente ao nosso material, senão isso corta meu raciocínio, vocês perguntarem outra coisa que não tem nada a ver, né, com a matéria de agora. A frequência está lá, está aberta lá para vocês até as 19h30, e foi a primeira coisa que eu falei assim que eu abri a sala. Tá? Então, olha só, pessoal, se eu vier aqui e limpar a minha lixeira, botão direito do mouse, e peço para esvaziar a lixeira, ele me dá essa informação. Tem certeza que você quer esvaziar? Se eu disser que sim, a minha lixeira é limpa e esses arquivos agora não podem ser mais recuperados. Se eu dissesse que não, ele iria simplesmente ignorar os arquivos que estavam na lixeira e não iria fazer nada com eles. Tá? Então, limpar a lixeira somente no momento em que você tenha certeza de que os arquivos que estão lá não serão mais necessários. Porém, arquivos na lixeira também ocupam espaço dentro do meu disco. Então, quando eu tenho problemas de espaço, não basta eu apagar o meu arquivo. É necessário que eu limpe a lixeira. Se eu olhar aqui, ó, este computador, tá? Dentro de este computador eu tenho um disco local, que é o C2 pontos. Vou dar um clique com o botão direito do mouse dele e pedir propriedades. Olha lá. Quando eu pedi as propriedades, ele mostrou, tá, a intensidade de arquivos que eu tenho nesse meu disco e o espaço que eu tenho livre ali. Tudo isso que está em azul são espaços ocupados. O que está aqui em cinza são espaços livres. Eu tenho um HD aqui de 250 GB. Tá? É um SSD de 250 GB. Eu já estou usando 160 GB dele. Então, me sobrou 78, que é esta fatia que eu tenho aqui, tá? Que indica que não tem nada. Que não tem nada dentro dessa área aqui. Tá? Dúvidas da disciplina, Anderson? Pode perguntar. Desse conteúdo que a gente está trabalhando agora. Pode perguntar. Tá, Anderson. O SSD, ele é um HD. Tá? A diferença é o seguinte, olha, os HDs são divididos em dois. Nós temos os HDs mecânicos, que é o tradicional, né, o que, vamos dizer assim, até 2 anos atrás estava no mercado. Ele é mecânico por quê? Porque ele tem toda uma estrutura interna que permite que ele possa trabalhar utilizando um braço, tem rolamentos, tem discos, tem faces, ou seja, ele é todo mecânico o seu processo de leitura e gravação. Tá? Um momentinho, Giuseppe. Tá? Se eu quero um HD rápido, tá? Um HD que realmente ele me atenda para os dias de hoje, eu já não trabalho mais com esse HD normal, esse HD mecânico. Eu trabalho com SSD. O SSD é um HD eletrônico. Ele é como um pendrive, ele é como uma memória de pendrive, ele é eletrônico, ele não tem disco, ele não tem nada mecânico. As informações são gravadas, são guardadas através de pulsos elétricos. Tá? Então, ele armazena de forma mais rápida, assim como a leitura dele é mais rápida e é mais eficiente. Eles ainda são caros no mercado. Você vai comprar um HD hoje de 250 GB ou um de 480 GB, né, você já chega a pagar quase que o dobro do preço de um HD normal, que é o HD mecânico. Tá? Então, a diferença é essa, é o processo de gravação. Enquanto um é mecânico, o outro é eletrônico. E o eletrônico é mais rápido. Imagina o seu pendrive. Esse SSD nada mais é do que um pendrive de alta capacidade, que pode armazenar muitos arquivos. E seu pendrive é mecânico? Não. Seu pendrive é eletrônico. Quando você coloca na USB, automaticamente ele é lido, e aí você pode gravar, guardar os seus arquivos ali. Hoje, é isso mesmo, Nayara, hoje principalmente os notebooks, não vêm mais com HD comum.
Já vem tudo com SSD. E a gente percebe o quanto que essa máquina é rápida. Você liga ela, o Windows já aparece de uma vez. Não fica naquele processo lento de fazer leitura e carregar, né? Quando você desliga, ele também desliga rápido. Por quê? Porque a busca dos arquivos no sistema eletrônico, né, é mais eficiente e rápida do que no meio mecânico, onde ele tem que procurar, ele tem que deslocar o braço, ele tem que saber em qual disco que está a informação, para depois levar e ler para a memória e guardar lá. O Giuseppe me perguntou aqui que se eu excluir algo por acaso e excluir um item permanentemente, eu consigo recuperá-lo. Giuseppe, se você não limpou a lixeira, sim. Todo e qualquer arquivo que você apaga, ele vai para a lixeira. E na lixeira você pode restaurar, como eu acabei de fazer aqui. Se você limpou a lixeira, é fatal. Não dá para você recuperar mais. Você vai ter que instalar novamente esse arquivo aí. Tá? O Anderson fala aqui também que estava querendo colocar no meu, só que interfere na garantia. Anderson, se o seu equipamento, seu computador está na garantia, você não deve nem abri-lo. Quem deve abrir é a assistência técnica, porque se você abrir esse equipamento seu, você perde a garantia. O que você pode fazer é enviar para uma assistência técnica e pedir que eles coloquem esse HD para você. Vai ficar mais caro? Vai. Porém, você não vai perder a garantia. A garantia é de 1 ano. Se tiver por vencer, né, de repente vale a pena você esperar, né, 3, 4, 5, 6 meses aí, não sei, né, para que essa garantia vença e você possa, né, fazer essa troca, você mesmo fazer. Agora, tem que pensar também que se nesse período der algum problema no seu computador, a garantia vai cobrir e você não vai ter custo nenhum. O único custo que você tem é de enviar esse equipamento até eles. Eles não vêm buscar, você tem que enviar. Tá? Então, é uma questão a ser analisada. Tá? Você que vai analisar se é viável ou não para vocês. Bem, tem 11 meses aí, então você comprou mês passado, né, Anderson? Aí você vai ponderar isso daí, ok? Quem mais perguntou aqui? Nayara, Pandora Recovery. Volta bem para um técnico tentar recuperar. Olha, Nayara, a gente está dizendo... Caiu o microfone aqui, desculpa. A gente está falando, a gente está nos referindo aqui a nós mesmos fazermos essa manutenção, tá? Mas se existe softwares que recuperam sim, mas olha, não é barato não. O pessoal arranca o couro aí, tá? Recupera. Porém, é algo a ser analisado se vale a pena. Tá? Vale a pena o valor que eu vou pagar para recuperar esse arquivo? De repente, não. Fala aí, Marcelo, qual que é a sua dúvida? Boa noite, professor. E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. E, velho, tudo bom? Graças a Deus. Manda ver. O meu computador, ele é Jurássico, é um positivo, acho que dos mais vagabundos que tem, sabe? E ele ainda tá com Windows 7, aquele Windows que a Microsoft vem pedindo, pelo amor de Deus, para você já, né, desinstalar, instalar outro e tal. E até tava conversando com a Nayara hoje, eu vou ter que fazer um backup nele, sabe? Tem que instalar um Windows novo, porque ele tá me deixando na mão aqui. Inclusive, aquele programa que o senhor ensinou na última aula, ele não aceita. O Então, LibreOffice. não aceito. Já tentei de tudo quanto é jeito, eu vou ter que levar num técnico para fazer um backup de, sei lá, de HD, de memória, para dar um upgrade nele. Correto. Esse backup, o Marcelo, se você souber aonde estão os arquivos, se forem arquivos seus, de músicas, de fotos, de arquivos de texto, normalmente eles estão dentro da pasta, meus documentos, tá? Algum local assim. Você mesmo pode fazer esse backup. Você pega um pendrive, põe nele aí. Agora, se for muitos arquivos, você não vai conseguir fazer no pendrive. Você vai ter que utilizar aí um HD externo, ou como a gente faz, né? A gente utiliza um HD de alta capacidade, mas um HD de mesa, tá? Onde a gente retira o seu HD da máquina e faz uma cópia em paralelo para poder fazer a formatação.
Porém, Professor, oi. eu me expressei mal. Ele está desatualizado, o meu computador. Totalmente desatualizado. Os Tá. programas deles, eu vou ter que colocar um Windows novo, sabe? Mas você tenha cuidado com essa questão de colocar o Windows novo, e como você está me dizendo que seu equipamento é jurássico, É, ele Jurássico. pode não suportar. Aí você vai ter que fazer, até você usou um termo aí muito utilizado em nosso meio, upgrade. Você vai ter que fazer um upgrade, sim. E neste upgrade, tá, seria você colocar um SSD para ele ficar mais rápido e você colocar mais memória. Memória é a memória RAM, não é a memória de Entendi. disco, é a memória RAM. Tá? E aí você vai analisar, né, se isso daí hoje é interessante para você. Questão custo. Por que eu estou te falando isso? Esses periféricos, tudo que nós colocamos nos equipamentos, principalmente no computador, eles são cotados em dólar, e o dólar está em alta. Então, esses equipamentos hoje estão muito caro. Você vai pegar um HD aí, você vai pagar uns 300, 400 reais no SSD. Você vai colocar memória nele, dependendo da quantidade de memória, você vai gastar mais isso também. Tá? Então você vai levar lá no técnico, ele vai fazer uma avaliação para você e ver o que é melhor, né? O que deve ser colocado. Ou de repente, Marcelo, olha, continua com o teu Windows 7. Eu posso dizer para você, tá, com propriedade, que o Windows 7 é tão bom quanto o Windows 10. O Windows que não deu certo, que não foi adiante, foi o Windows 8. Tá? Mas se você tem o 7, você só peça para esse técnico fazer a instalação do 7 64 bits. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o 7, tua máquina já está com ele. Isso quer dizer que a memória suporta. O HD é uma opção aí para você turbinar essa máquina. Se você colocar um SSD, você vai perceber que você tem um outro equipamento. E aí você não vai precisar mexer em memória, porque você vai deixar o mesmo Windows que está nele. Então você coloca um SSD, tá? Pode ser um SSD de 240 GB, que é o tamanho dele. Você paga hoje aí por volta de 250, 260 reais. Tá? Você pede para instalar um Windows 7 64 bits. Tá? Ele sabe o que quer dizer isso, o que ele vai instalar, e aí você peça para ele instalar o pacote LibreOffice para você. Ele mesmo baixa, já instala e te entrega tudo. Talvez seja a forma mais econômica de você dar uma melhorada, tá? Fazer esse upgrade nessa máquina sua, tá? Sem gastar muito, tá bem? Ô, professor, obrigado. Eu anotei tudo aqui e vou pedir para o técnico fazer isso então. Tá gravado aqui também, tá? Depois é só você pegar essa parte da gravação e ouvir aí de novo, se você esquecer, não tem erro não, tá? E eu tenho certeza que você vai ficar contente se colocar um SSD na sua máquina. Você vai perceber que seria como se você tivesse comprado um outro micro. A performance, a velocidade dele é outra, cara, tá? Então muda da água pro vinho, tá bom? Muito obrigado. Falou. O Anderson tá me dizendo aqui, né? Foi o que ele fez com o Itautec dele. Tem que analisar, tem que ponderar cada caso, né? Eu posso dizer que cada caso é um caso aí, sabe? Então, analisar a situação de cada equipamento. Mas aqui nós estávamos vendo, então, a questão do disco, tá? Esse disco C meu deste tamanho é um SSD, e vocês estão vendo aqui que eu tenho outros discos dentro da minha máquina, né? Então, olha só, este C é o SSD. Aqui eu tenho um DVD, até para instalar programas, é mais fácil, né? De repente chega aí um CD de música, um DVD, será eu gosto de assistir e tal, né? E aí já tem um DVD. Não é muito comum o pessoal ter DVD, principalmente se for notebook ou os nets, né? Eu tenho um desktop, um micro de mesa, então eu sou apaixonado por computador e não desprezo o meu micro de mesa, o meu desktop, sabe? Então, incrementei ele, sabe? Tem memória maior, tem processador maior, né? Trabalho com 3 monitores. Eu melhorei essa máquina. É um i5, né? Hoje está com 16, eu pretendo logo passar ele para 32. Ou seja, é uma máquina de trabalho, não é uma máquina somente para lazer, é de trabalho também. Aqui que são feitas as gravações, as transmissões e tudo mais. Então, você tem que ter um micro bom.
né? Então eu não abro mão dessas situações, né? Um DVD, e aqui vocês estão vendo uma sequência, né? E, F, G e H. Isso aqui é um único HD. É um HD de 1 tera que foi dividido em 4. A gente chama isso de particionamento. Ele foi particionado em 4. Então eu tenho uma subdivisão aqui dentro, me guardar os meus arquivos em cada áreas distintas, né? Aqui é a USB, é o pendrive que está colocado, né? E, como eu falei, eu abri mão de ter uma máquina melhor, coloquei um SSD de 240 e percebi que a minha máquina é outra, comparando com o HD antigo, é outro, né? Mas eu ainda tenho esse HD antigo. Porém, o sistema operacional só está aqui. Tá? O sistema operacional é o que pesa a máquina, ele está no SSD. Esses outros HDs aqui são somente para guardar arquivos. Então, a gente não tem, tá, essa questão de ficar preocupando com isso ou com aquilo, onde guarda, onde não guarda. Está tudo organizado e aí fica fácil para a gente poder trabalhar. Então, vocês viram aí a questão das pastas. Essa pasta aqui ela foi criada na semana passada, né? E nós trabalhamos Não trabalhamos pasta na semana passada, não. Trabalhamos. Eu ensinei vocês a gravarem uma pasta? Salvarem uma pasta? Não, né? Essa aqui está até com o nome errado, a 1Z2. Deixa eu trocar o nome dela. Olha aqui como que troca o nome de uma pasta. Botão direito, renomear. Essa pasta aqui é da Conte, é da contabilidade do Conte. Então está aqui a pasta Conte. E eu quero criar uma pasta que vai se chamar A1Z2, que é a pasta de vocês. Então, olha só, botão direito do mouse, numa área que não tenha nada, botão direito do mouse, novo, pasta. A hora que eu faço isso, ele dá uma pastinha para mim aqui, tá? E pede me colocar o nome nela. Tá bom, vou colocar o nome dela. A1Z2. Tá? Posso até colocar aqui um underline separando lá, A1, Z2, separando um do outro, tá? E dou um Enter. Essa pasta já está criada, tá? E olha, acabei de abrir a pasta. Como que eu abro uma pasta? Eu posso dar 2 cliques nela. Abriu a pasta. Tá? Aqui dentro nós vamos trabalhar com 3 tipos de arquivos. Arquivos do Writer, arquivos do Calc e do Impress. Então, eu já vou criar pastas aqui dentro. Então, olha, botão direito, novo, pasta. Deixa eu só aumentar a visualização para que fique melhor para vocês enxergarem aqui. Ícones extra grande. Aí, ó, vou apagar essa daqui. Você dá um clique e dá um delete. Tá? E ele apaga. Apaga assim, ele mandou lá para a lixeira. Tá lá na lixeira. Se eu quiser recuperar lá, olha só. Eu minimizo aqui, vou lá na lixeira. Olha ela aqui, ó. Eu posso restaurar, botão direito, e eu vou restaurar esta... Ó, botão direito, eu vou restaurar essa pasta. Ela saiu da lixeira, não está mais aqui, e ela voltou para onde? Voltou para cá, para a origem dela. Se eu quiser apagar de verdade, de novo, botão direito, ou um clique e um delete, ele foi para a lixeira, olha lá, chegou na lixeira. Se eu vier aqui na lixeira, botão direito, esvaziar lixeira, olha o que acontece. Abro a lixeira, não tem nada. Minha lixeira está limpa. Tá? Agora não dá mais para recuperar. A não ser, né, como veio o recado ali da nossa colega, né? Quem foi ela? Foi quem que falou para mim aqui do Recover lá? Estou procurando aqui nas mensagens aqui. A Nayara, foi a Nayara que falou do Recover, né? Mas aqui para nós, tá, não daria para procurar, para recuperar, não. Teria que ter um software específico, alguém da área técnica para que pudesse entender. Então aqui agora, dentro da pasta A1Z2, eu vou criar 3 outras pastas, que são chamadas, né, a pasta que está dentro da outra é chamada subpasta. Botão direito, novo, pasta, e aí essa aqui vai se chamar Writer. Vão ser guardados os arquivos do nosso texto. Do outro lado, botão direito, novo, pasta, vão ser os arquivos do Calc, né, tudo que é planilha. E a terceira é Impress, botão direito, novo, pasta. E essa aqui vai se chamar Impress. Então tá aí as 3 subpastas
ou pode ser chamado pastas também, né? A gente chama subpasta para dizer que ela está dentro de outra, tá? As 3 subpastas que vão complementar o nosso curso. A gente vai trabalhar com os aplicativos e a cada um deles a gente vai guardando aqui, dentro destas pastas. Isso ajuda demais, tá? No momento em que eu estou trabalhando aí com as minhas ferramentas. Janelas do Windows, as janelas do Windows, por exemplo, aqui eu tenho uma janela, olha só. Vocês estão visualizando a janela minha, que é a janela do presencial. Tá? Eu tenho 3 ícones aqui em cima. Ó. O X fecha. Ele fecha e tira da memória. O tracinho minimiza. Minimizar é guardar essa pasta. Ela não está fechada. Ela está minimizada. Onde que ela está? Está aqui embaixo. Ó. Olha ela aqui. Ó. Olha ela aqui. Ó. Opa. Olha ela aí. Tá? Ela fica guardada aqui embaixo. Tá? Se eu quero restaurar, é o do meio. Olha lá. Restaurar é um tamanho que não é grande e também não é pequeno, não ocupa toda a extensão da tela. E eu posso arrastar para onde eu quiser. Eu arrasto pela barra de título, essa primeira barra aqui. E aqui, ó, nos cantinhos, olha, eu consigo diminuir a minha janela. Olha só que legal. Tá vendo? Eu posso diminuir as janelas que eu tenho aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. E o do meio agora é o maximizar. Olha, ele toma conta da janela toda. Ele cresce. Esses são os 3 ícones que eu tenho nas minhas janelas. Todas as janelas trabalham assim. Dá para trabalhar com 2 janelas ao mesmo tempo? Dá, claro que dá. Tá, olha só, eu tenho aqui o Senac, vou restaurar o Senac, olha o tamaninho que ele ficou. Tá, eu vou voltar para a minha pasta. Tá, deixa eu pegar uma outra pasta aqui. Vou abrir esse arquivo de sistema aqui, ó. Vou restaurar ele também, ó. Olha só. Ó, eu posso trabalhar esses arquivos de forma que eu tenho 2 arquivos abertos ao mesmo tempo. Isso facilita? Facilita muito. Isso facilita o meu trabalho aqui dentro, ó. Tá? Permite que eu possa enxergar algo a mais, enxergar 2 telas ao mesmo tempo. Isso só foi possível graças ao botão restaurar, tá, que eu tenho aqui, viu? Então é um outro botão que me ajuda bastante. Isso também está dentro de janelas. Tá? E a última, quer dizer, o penúltimo aqui é a unidade de disco. Unidade de disco é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? É o espaço que eu tenho para que eu possa abrir, né, um disco qualquer. Aqui está até me levando para um vídeo, tá? Que é um vídeo que eu deixei aqui para vocês. Opa, acabei fechando tudo, olha só. Tá? Acabei fechando tudo. Então vamos lá, ó. Vou abrir o presencial. Abro o presencial. Né? Ele permite que eu entre agora com a minha senha, meu login e a minha senha. Eu acesso esse ambiente, que é o que vocês fazem aí, né? Todas as vezes. Já estou. Aqui dentro do presencial eu venho até início, procuro a disciplina de vocês, técnica em agropecuária está aqui. Vou para a semana 2, onde nós estávamos. E tenho aqui, então, o gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de arquivos é justamente esta ferramenta aqui, ó. Gerenciador de arquivos. Quando eu abro ela, olha, ela me dá uma visão de tudo que eu tenho no meu computador. Eu posso caminhar tanto por aqui, por exemplo, eu quero ver o que tem na pasta imagens. Eu dou 2 cliques, olha lá. Eu tenho isso na pasta imagens. Tá? Ah, eu quero ver, volta de novo nele. Eu quero ver o que eu tenho dentro da pasta documentos. Eu dou 2 cliques nela, olha, todos os meus documentos. Tá? Então ele permite isso, que eu possa ver, que eu possa copiar, colar, fazer manutenção no meu arquivo. Tá? Então, ó, downloads, isso aqui é a pasta de downloads. Tá? Em downloads eu posso apagar isso tudo. Ó. Seleciono, tá? E dou um delete. Delete apaga. Foi para onde? Foi para a lixeira. Né? Foi lá para a lixeira agora. Então, esse é o gerenciador de arquivos.
Tá aqui. Viu? Então, eu recomendo que vocês assistam a esses 4 vídeos, são vídeos complementares a respeito desse material, desse conteúdo aqui. Tá? Eu trouxe mais um material para vocês, que é um manual do Windows. É um manual que permite que você possa tirar, isso aqui é para você guardar, para você ter aí com você do seu lado, para você poder tirar as dúvidas que você tem, tá, a respeito do sistema operacional Windows 10. Tá? É um material basicão, mas ele tem muito aí a oferecer. Então guardem aí para vocês. Tá? É um material que a gente utiliza no dia a dia. Aqui vai entrar a gravação de hoje, mas eu vou deixar essa gravação também de uma outra turma, que é a 1Z2 também, mas é a turma do início do ano, que eu trabalhei com eles. Eles ficou uma gravação legal, então eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E tenho 2 assuntos para serem trabalhados. Quer dizer, um assunto para ser trabalhado, que é o que significa plágio. Então, tá, estamos aqui no Educa Brasil, falando a respeito de plágio, como que é importante você não cometer o plágio, a questão crime, né, casos de plágio, casos de literatura e tudo mais. Então vocês vão ler isso daqui. Tem mais um vídeo de 4 minutos e meio sobre o Windows 10, mostrando aí algumas dicas para vocês do Windows 10. Então é interessante esse vídeo aqui. A Microsoft acaba de lançar a versão final do Windows 10 e nós já destrinchamos o sistema para contar. Vale a pena assistir esses materiais que são colocados, que são materiais complementares, tá? E vocês devem entrar nesse fórum. Vocês vão entrar nesse fórum, vão responder essa situação aqui, tá, que eu coloco, e depois vocês vão responder aonde? Responder aqui no próprio fórum. Você vem, acrescenta um tópico de discussão aqui, comenta, né, como está o meu nome aqui, ó, né, como está o meu nome aqui, quer dizer que eu já fiz algum comentário, tá? Eu já lancei algo lá para vocês, ó. Tem um debate aqui, tá? Tem um debate e esse debate, cada um vai colocar o seu ponto de vista. E o que eu quero é que vocês comentem, tá, o ponto de vista do colega. Vale 1 ponto a participação nesse fórum. É a primeira atividade de vocês. Até o dia 30. Dia 30 até a próxima quinta-feira. Tá? Até a próxima quinta vocês têm para entrar aqui e deixar o comentário de vocês a respeito de plágio, né, a desonestidade, a vaidade, sei lá. Comentem o plágio aí. Tá? E depois que vocês comentarem o seu assunto, vai lá e comente o assunto de, no mínimo, um colega. Tá? Ou aceite, ou discute o porquê, ou tal, né? Mas faça um comentário a respeito do que o colega postou aqui. Tá bem? Então esse era o conteúdo de hoje, esse é o conteúdo da semana, né? E já tem bastante conteúdos aí, porque eu acabei me extrapolando, né, nos vídeos, nesse material que vocês têm aí para poder trabalhar, né? Então tem bastante coisinha para essa semana. Bem? Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Tranquilos? Acho que vocês têm aula 7, né? Agora eu também tenho uma aula agora de sistema de informação com a computação, tá? Agora às 7 horas. E a gente se encontra então na próxima semana. Qualquer dúvida, deixem lá no grupo, me informem lá, me mantenham informados de tudo que está acontecendo, tá? E no mais, bom final de semana e uma semana seguinte produtiva para todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Não deixe de assistir os vídeos e nem de ler o material. O material complementar é para isso, hein? Tá bem? Obrigadão, gente. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Tchau.